Nosso convidado de hoje, ele é alguém muito especial. Você acredita, você tem fé em Deus, você acredita em Deus, mas você acredita realmente ao ponto de acreditar que Deus ele pode pegar um mendigo e transformá-lo num grande homem? Será que Deus ele é capaz disso, de pegar um mendigo e fazer dele um empresário, um pastor, um pai de família, um homem? Será que Deus faz isso? Você acredita em Deus ao ponto de dizer, não, Deus de fato ele faz isso? Essa é a história do nosso convidado especial de hoje. Ele que é um ex-mendigo e hoje é um empresário, é um pastor presidente de uma igreja, é casado. Fala um pouco pra gente sobre o seu início. Antes da gente entrar no que você viveu nas ruas, Sim. fala pra mim sobre a sua infância, sua adolescência, como que foi? Sim, a minha infância foi o seguinte, sempre fui um menino sofrido, né? E desde criança, eu sempre fui sonhador. Eu sempre sonhei, desde pequeno, né? E eu, com os meus 6 anos de idade, eu já sonhava em ser um doutor, ser um advogado, de construir uma família, de ser pai, de ser alguém bem-sucedido e de estar nas mãos de Deus. Nasci dentro do berço evangélico, né? Minha mãe sempre nos orientou o caminho que a gente devia andar. E o meu pai sempre foi ausente. Eu cresci com trauma de pai, sem ter o pai presente. E isso me machucava muito, porque nos meus primeiros anos de vida, eu ia para a escola e o meu pai, ele tinha um critério com ele, sabe? Ele era muito, muito duro nas coisas. Ele dizia que o filho, ele tinha que estudar, ele tinha que ser a alegria do pai, ele tinha que honrar a casa. E eu sempre fui muito inteligente. Sempre me dei bem na escola, sempre tirei notas boas. E chegou um certo dia que eu passei de ano. E eu me esforcei, estudei muito. E para mim tirar notas boas. Meu pai chegava de viagem e eu ficava esperando ele no pé da escada, porque a gente morava no morro. E quando ele chegava, eu ia para perto dele para poder apresentar as provas. Tá aqui, pai, tirei 9, tirei 9,5. Para deixar ele feliz, para ser uma forma de cativar, para ele poder ficar em casa, estar junto com a gente. E eu lembro que teve uma certa vez, numa virada de ano, que ele prometeu de chegar em casa. E eu saí da escola, estudava de manhã, quando deu meio-dia, eu fui para um pé de uma escada, fiquei esperando ele chegar, onde eu sempre esperava. Eu fiquei de meio-dia até 8 horas da noite, com as provas no bolso. Esperando ele chegar. Esperando ele chegar. Rapaz, quando deu 8 horas da noite, meu pai não chegou, fui embora para casa, subi a escada frustrado. Fui para casa. E aquilo gerou uma revolta dentro de mim. Eu falei assim, poxa, eu tô tentando ser um filho, ser a alegria do meu pai, ser alguém que o meu pai sempre sonhou. Porque o filho que ama o pai, ele quer dar alegria pro pai. Sim, ele quer deixar o pai alegre. Sim. Ele quer fazer o pai feliz. Ele quer ser o orgulho do pai. E naquele momento eu me vi frustrado. Aquilo matou os meus sonhos. Matou a esperança que eu tinha de conviver com meu pai. E meu pai ficou muitos anos sumido, ia em casa uma vez a cada 3 meses. E isso eu cresci e aquilo me proporcionou uma revolta. E aquela revolta, ela me levou para mim poder seguir outros caminhos que não agradavam a Deus. Nossa. Aí eu comecei a trilhar uma história que não estava escrita, que não era o propósito de Deus, não era aquilo que Deus queria escrever para mim. E com isso conheci droga, conheci criminalidade, conheci todos os tipos de pessoas, fui criado no morro, né? E você sabe, você é criado no morro e já tem a mente fraca, você sabe o resultado. Sim. E aconteceu isso comigo, isso me gerou uma revolta. E meu pai, quando eu tinha 16 anos, ele apareceu. Ele veio para casa, ele veio para ficar com a família. Quando ele chegou para poder ficar com a família, com 6 meses que ele estava com a gente, ele abriu uma empresa, uma funerária, e quando ele veio para ficar com a gente, ele deu derrame. Ele teve 3 AVC, um atrás do outro, foi parar em cima de uma cama. Nossa. E eu não tive a oportunidade de ser o filho que ele sempre sonhou. Porque ele foi parar em cima de uma cama e o tempo que ele teve para estar junto comigo, ele não teve. Aí aquilo me gerou mais revolta. Aí me entreguei para droga. Foi um trauma. Foi um trauma. Aquilo ficou dentro de mim. Aí não queria mais saber de igreja, não quis saber de nada. Aí eu virei
aquele filho que já não queria saber mais de nada. A minha vida tomou uma outra direção, tomou uma outra proporção, e isso me machucou muito, né? Isso me magoou bastante. E com isso eu tomei outros rumos. E esses rumos que eu tomei, eles geraram muita decepção. E aquele trauma, ele só foi crescendo, só foi aumentando. E dentro de mim foi virando uma bola de neve. Tanto que chegou um tempo que eu não conseguia mais acreditar em Deus. Eu não conseguia olhar para Deus e ver Deus como um pai. Hoje eu olho para Deus... Influenciou na paternidade. O trauma que você teve com seu pai, ele meio que acabou influenciando na sua relação com Deus, na sua visão de Deus. Não conseguia acreditar mais em Deus. Nossa. Eu não conseguia acreditar que Deus era pai, que Sim. Deus existia. Eu falava assim, como que Deus existe? Deus deixou sofrer quando eu era criança. Se eu cresci sofrendo, Sim. se a minha vida foi sofrer, se a minha vida foi chorar, entendeu? E isso pra mim foi uma das piores fases da minha vida, sabe? Que me machucou muito, porque lá atrás, hoje eu tô aqui, eu sei que Deus tá acelerando os planos da minha vida. Mas lá atrás foi bem Lá diferente. atrás machucou, entendeu? Machucou muito, muito mesmo, e só Deus sabe o que eu passei, entende? Eu sofri mesmo, a pior coisa é você crescer sem pai, entende? A é dor difícil. de não ter o pai perto. Verdade. Mas Deus me curou. Hoje, meu pai é Deus. Sim. Ele é meu pai. Ele é alguém que está comigo. Ele é alguém que cuida de mim. Eu descobri isso em Deus. Na verdade, Deus sempre foi meu pai. Nos meus momentos de trauma, de dor, tanto na rua, tanto as dificuldades que eu enfrentei, Deus ele sempre esteve cuidando de mim. Sim, eu concordo com você nesse sentido de que pai faz falta, que eu também perdi o meu pai, né? Então, a nossa vida muda a partir daquele ponto que você não tem mais o seu pai ali perto. Porque o pai, ele tem uma importância fundamental, né, na vida do filho. Sim. O pai, ele tem uma importância, ele é de uma relevância extrema no desenvolvimento como ser humano, como cidadão do filho. E, inclusive, eu queria pegar o gancho do que você viveu e te perguntar, se você pudesse hoje aconselhar um pai que não é presente na vida do filho, um pai que não está próximo do filho, qual seria esse conselho? Olha, o meu conselho pro pai hoje que tem a oportunidade de cuidar de um filho é que ele cuide do seu filho. Que ele seja um pai como o pai do filho pródigo.